Olá, começando mais um DGABC Entrevista e hoje meu convidado é muito especial. Eu converso com Palmério Doria, ele que lança o livro quentinho, O Príncipe da Privataria. Antes de tudo, obrigada pela presença, Palmério. Eu que agradeço. Perfeito. Palmério, para começar, vamos falar sobre a questão realmente da história do livro. Obviamente, a gente fala da história do Brasil, a história política, né? Que tanto teve aí seus altos e baixos. Mas aqui no livro, qual parte o leitor vai ter? É um livro que é um retrato da era FHC, dos 8 anos de tucanato. Então, eu tenho a impressão que é um livro que estava faltando, um livro necessário. E que conta todas as peraltices do Fernando Henrique Cardoso e sua turma. É um livro sobre o esquema FHC, né? Não é exatamente um livro sobre o personagem, está longe de ser uma biografia. Então tem todos os homens do presidente e mulheres, todas as malvadezas dele, todas as malvadezas do próprio presidente, todo o processo de privatização que ele capitaneou, a reeleição que ele e o esquema dele compraram, não é? O esquema de reeleição, o personagem, o Boca, Garganta Profunda, um ex-parlamentar acreano que entrega o jogo da compra de votos para a eleição, da reeleição dele. Tem revelações surpreendentes, como eles, no fim do governo, compraram a sede do Automóvel Clube para ali instalar o Instituto Fernando Henrique Cardoso, ali no Anhangabaú. Enfim, o livro está cheio de ação. Está acalorado. Ação. É uma grande reportagem. Como parece que as grandes reportagens fugiram um pouco dos jornais, esse livro se propõe a fazer isso, né? Um livro-reportagem. Uhum. E quando você teve a ideia, né? Porque eu acho que de repente você foi colhendo essas informações, nunca é de um dia para o outro, né? Que você cria um livro principalmente como esse, com fatos marcantes como esse. Quando você teve a ideia de falar, não, eu vou juntar tudo que eu descobri e vou colocar em uma obra. Quando ocorreu isso? Você foi precisa, porque não tem uma hora assim, né, exata que você quando você resolveu fazer esse livro, né? Eu digo assim, às vezes, quanto tempo você levou para escrever esse livro? Eu levei 64 anos, né, que é a tua idade, porque tem coisas aí nesse livro que eu vivi nos anos 70. Esse livro, na verdade, contém vários livros dentro, né? E uma das histórias é a história da Vale. Perfeito. Então aqui tem muita emoção contida, né? Sim, em 400 páginas. Em 400 páginas. Que, aliás, você começa com uma gargalhada, parece um livro de história do Brasil, é um livro de história do Brasil, mas eu acho que você começa com uma gargalhada e termina com uma estrondosa gargalhada. Então a pessoa não deve gastar tudo na primeira gargalhada, porque ela vai rir muito também, apesar de todos os dramas, apesar de todas as histórias, todas as maracutaias, todas as trampolinagens. É um livro que instiga a leitura. Tem vilão que parece mocinho, mocinho que parece vilão. Super contemporâneo. Porque fica... Qual é a novidade, qual a revelação? O próprio senhor X, que conta a história da reeleição, uma figura muito interessante da eleição, da reeleição, ele foi gravando, né, o depoimento dos deputados acreanos, da bancada acreana, meia dúzia, que estavam vendendo seus vetos. Talvez, assim, esse livro, ele traça um paralelo e talvez se faça entender melhor a história dos dias de hoje, porque aqui a gente está citando muito o FHC, esse é o foco, né? Os dias de hoje, você analisa como, né? Falando um pouquinho até dessa fase Dilma, como é que você analisa tudo isso? Assim, a comparação é inevitável, não é? Porque eu escrevi antes um livro chamado Honoráveis Bandidos, sobre a era Sarney. Então, quando você compara a era Sarney com a era FHC, você fica pensando que perto da turma do FHC, a turma do Sarney são de amadores de baixa qualidade, porque é uma outra escala de trampolinagem, né? Eles têm uma visão mais ampla, porque eles entraram na onda da globalização. Então, a ideia era vender o país,
não é? A entrega geral do país. E hoje em dia, você acha que isso mudou muito? Não, não, continua maracutaia, mas estou falando que ali a escala é tão grande que se torna incomparável. Não, você acha que não tem como comparar? Não dá para comparar, não dá para comparar. Em termos de escala, não dá. Você está falando do mensalão, essas coisas. Sim. Ah, não, esqueça. Não tem para ninguém. Esse livro mostra essa faceta. Ah, sim, claro. Mostra que é outro nível. Você acha que o Brasil, ele realmente está num processo evolutivo para o bem, né, para sanar algumas coisas, ou não? Isso é uma causa assim que não tem volta, que não tem cura, digamos assim? Não tem sim, claro. Sim. O problema é que nós temos vícios, nós temos várias heranças. Temos a herança do FHC. Sim. Essa herança que foi deixada um país quebrado 3 vezes, né? Então, o que ele tinha que fazer em termos de venda, de entrega geral, ele já fez no primeiro mandato. O segundo mandato, como diz o Mauro Santayana, que é um jornalista respeitadíssimo, veterano, jornalista de padrão internacional, disse que o estupro foi no primeiro mandato. Então, no segundo, ele já foi a entrega para os gringos, a Gringolândia tomando conta do país. O secretário de Tesouro americano, o Bob Rubin, virou o presidente do Brasil sem precisar sair de Washington, né? Então, era o FMI mandando no país. Então, ele foi o agachamento da nação. Mas essa questão que você levanta aí vem de muito antes, vem da ditadura. Nós passamos um período, uma noite que durou 21 anos. Né? Então, a educação foi liquidada, a cultura foi liquidada, os quadros políticos foram liquidados. Quando você fala na nossa representação no Congresso, ainda é fruto daqueles tempos, porque você vê um ministério como o do João Goulart, do Jango, que foi deposto pelos militares, um presidente com altos índices de popularidade, fazendo reformas fundamentais para o país, né? Então, isso acabou. O país foi dominado por aquilo que o Stanislau Ponte Preta, o humorista Stanislau Ponte Preta, chamava de cocorocas, né? E pelo festival de besteira que assola o país. Mas, enfim, a Universidade de Brasília foi invadida 5 vezes. Não é? Então, estudante era subversivo, né? Era tido como... pouquinho, você falou exatamente essa questão de cultura, educação que está muito envolvida, né? Como é que você traz essa visão do povo mesmo, né? Da população brasileira? Você acha que é muito esquecida? Antigamente tinha uma voz mais ativa, nós ativamos nos dias de hoje com as manifestações. Como é que você acha? O povo está esclarecido ou isso ainda é um pouco distante? Olha, é evidente que vai melhorar. Houve uma inclusão espantosa, né? O país, por exemplo, a fome já é um bom começo. Você começa a querer aprender alguma coisa quando você vence a fome. Então já é um bom começo. Então você vê que o ensino universitário vai se ampliando. Hoje em dia o país é reconhecido internacionalmente já. Não acabou a história do yes man e tal, né? Então o país ganha autonomia de voo, né? Não só o Brasil, mas também aqui na América Latina o quadro mudou muito em relação a aquelas figuras, né? O tempo que o Brasil a América Latina era dominada por quem? Por Menem na Argentina, Fujimori no Peru, Salinas no México, e todos esses caras foram presos ou fugiram de seus países. O Fujimori está preso, o FHC está solto por enquanto, né? Então nunca o MP, o Ministério Público que é atuante, a Polícia Federal, nunca o incomodaram. Não houve CPIs, não houve CPI daquela reeleição, não é? Agora você está vendo um julgamento e tudo mais, mas naquela época não houve nada disso. Tudo foi barrado. Tinha um procurador-geral da República, que era conhecido, Geraldo Brendeiro, que era conhecido como engavetador-geral da República. Ele socava tudo, não passava nada. No caso da reeleição, que foi denunciada, gravada pelo Fernando Rodrigues, da Folha de São Paulo, com esse senhor X, que ainda era incógnito na época, né, não houve nada. Houve uma sindicância no Congresso, começou que não recomendou que houvesse uma CPI.
Então você veja que a coisa correu no mais puro enruste. Hoje em dia os escândalos desaparecem porque se investiga. A Polícia Federal vai e investiga. Então estão aparecendo alguns nomes. Essas pessoas estão indo a julgamento, não é? É evidente que as acusações não estão claras. Vem a história de domínio de fato, acusação sem prova, né? Condenação sem prova, tudo isso está acontecendo agora. Mas enfim, o país mudou. E eu acredito que novos quadros, novas cabeças vão pintar. Palmério, muito obrigada pela vinda aos nossos estúdios. Eu tenho certeza que esse bate-papo enriqueceu muito o pessoal de casa e quem ficou com gostinho de quero mais, corra para a livraria e compre o seu exemplar. Muito obrigada. Eu que te agradeço essa oportunidade. Tomara que você goste do livro. Sem dúvida, vou começar a leitura hoje mesmo. E o DG ABC Entrevista fica por aqui. Para você, um excelente dia. A gente se encontra semana que vem. Até lá.